Acho que não. Marre, Agora não? tá ao vivo. Ah, Agora tá. olá pessoal, boa noite. Boa noite, Marre. Boa noite, Rafael. Olá, boa noite, Rosana. Boa noite, Marie. Boa noite a todos presentes. Bom, primeira vez queria agradecer mais uma vez a presença aqui de todos e ao TV Galáctica, principalmente por dar essa oportunidade para a gente estar falando um pouco mais da Fundação CAST, da tecnologia do plasma, que está trazendo para a humanidade nesse momento. Que acho que é algo importante para a gente ter em mente, é algo realmente como o Sr. Cast costuma colocar para a gente. Aqui no Brasil a gente vê muita gente, antes de eu falar sobre isso, aqui no Brasil a gente vê muita gente tratando a tecnologia como algo alternativo, né? E só mais uma ciência que está aparecendo no meio de tantas. Mas de fato o que o Sr. Cast passa para a gente, e tem alguma coisa apitando. É o meu aqui. Desculpa. Então, de fato o que o Sr. Cast traz para a gente, mas como ele sempre fala, de forma bem clara, é que é uma nova ciência que está sendo trazida. Né? Então é uma coisa que a gente tem que estar atento. Pela primeira vez a gente está tendo realmente essa unificação entre a ciência e a alma do homem. E cabe a nós entendermos isso, compreendermos isso e nos aprofundarmos nesse conhecimento, né? Como o Sr. Cash mesmo diz, ele não está aqui para fazer mágica para a gente, ele está aqui para passar o conhecimento. Cabe a nós, como humanidade, como coletivo, entender e começar a agir, né? E isso é um ponto importante que a gente tem que começar a entender da tecnologia, do que o Sr. Cash está tentando passar para a gente nesse momento. Então, como a gente sempre fala aqui no início, né, a Fundação Cash, ela desenvolve essa tecnologia do plasma. Só que essa tecnologia, essa nova ciência, ela vai de encontro e ela anda de mãos dadas com o ethos da comunidade universal. Então, por isso que nós temos o Conselho Universal, que ensina para a humanidade e ajuda a humanidade a entender melhor esse ethos, através não só de palavras, mas de suas ações também. E hoje a gente tem a Maria aqui para falar um pouco mais desse aspecto da tecnologia, que é muito importante, que sem ele, realmente, essa tecnologia, ela não é nada eficiente, como o Sr. Cash cansa de passar para a gente. É por isso que é um trabalho muito árduo do Sr. Cash, como ele diz. Ele realmente não tem como a gente aprender na totalidade dessa tecnologia sem antes entender e aprender e agir por esse ethos. Isso é pelo nosso próprio bem, nossa própria proteção, senão a gente acaba usando isso como foi usado várias vezes, várias outras tecnologias, para a confusão que se tornou nesse planeta. Então, mais do que nunca é importantíssimo esse trabalho do Conselho Universal e por isso que a Marie está aqui e vem aqui no TV Galáctica para responder algumas das perguntas que vocês fizeram durante a semana e ela veio trazer aqui as respostas não só dela, mas do Conselho Universal também. Pessoas perguntam sobre ethos, alma e assim por diante. So, Marie, thank you very much for being here. Okay, hello, hello, Rosama. Good evening, and good evening, Rafael, and good evening, everyone. So I am Marie from the Universal Council, and I'm representing my native language, which is Norwegian. Então, Marie inicialmente fala boa noite a todos, boa noite, Rafael, Rosana, boa noite a todos presentes e ela se introduz, né, falando que faz a introdução dela, falando que ela é Marie, ela é membro do Conselho Universal de Língua Norueguesa. And today I wanted to start with something from the latest workshop of Mr. Kesh, which is Knowledge Seekers Workshop 373. Então, hoje eu gostaria de começar falando uma passagem do workshop número 373 do Sr. Cash, algo que ele compartilhou com a gente. When you are a body, you don't control every cell in the body because it's set in automatic production. But if any harm or any pain comes to one cell on your toe or your finger, you feel it and you do something about it. You take steps to heal it, to recover from the damage that has been done. It's the same with the Creator. Então, quando você é um corpo, você não controla todas as células do corpo, porque ele está configurado em uma produção automática. Mas se algum dano ou dor chega a uma célula do pé ou da mão, por exemplo, você a sente e você faz algo a respeito quando tem aquela dor. Você toma medidas para curar aquela dor, para se recuperar dos danos que foram feitos.
O mesmo acontece com o Criador. The Creator, as part of his extension of his existence, feels the pain of the man in what he has done to himself, and the pain of the creation on this planet. And this is why you have a wound on your toe, you plaster it, you look after it till it heals. That's why the Creator have taken steps to heal the process of the pain of the man and the creation on this planet. There is no difference between the Creator and the man. Então, o Criador, como parte de sua extensão, como parte de sua extensão e de sua existência, sente a dor do homem, no que ele fez a si mesmo, e a dor da criação neste planeta. E é por isso que quando você tem uma ferida no pé, no dedo do pé, por exemplo, você coloca uma bandagem nela, e você cuida dela para poder sarar. E é por isso que o Criador deu um passo para curar o processo da dor do homem e da criação neste planeta. Não há diferença entre o Criador e o homem. The way we nourish our children and we give them love, we create children for us to love, that through our love they love the Creator. It's the same way by the Creator. We are created as children of Him, in a way for Him to nourish and to love, and mankind has to understand this structure. Então, a maneira como alimentamos nossos filhos e lhes damos amor. Então, criamos crianças para que amemos, que através do nosso amor, elas amem o Criador. É da mesma forma que com o Criador, somos criados com os filhos dele, de forma que ele possa nutrir e amar, e a humanidade tem que entender esta estrutura. Mankind has to understand the way in the physical structure, as we are a collection of dynamic fields we call the human body, and we look after every cell of it. The Creator does the same when it comes to the point of love. A humanidade tem que entender o caminho em uma estrutura física. Pois somos um conjunto de campos dinâmicos que chamamos de corpo humano e cuidamos de cada célula desse corpo. O Criador faz o mesmo quando se trata do ponto do amor. He loves his creation. He gives like a father to the child, and when he sees something is damaged and need to be repaired, he takes steps to heal it, to bring it to the correct way, so that the other organs do not fail and the other parts can function properly. Ele ama sua criação. Ele dá como um pai à criança. E quando ele vê que algo está danificado e precisa ser reparado, ele toma medidas para curar aquilo, para trazer aquilo de volta para o caminho correto, para que os outros órgãos não falhem e as outras partes possam funcionar corretamente. The Creator has decided to heal the damage which mankind has inflicted on himself and his community as a citizen of planet Earth, and this process of healing has taken place for thousands of years. To the Creator, this is not even a second. O Criador decidiu curar os danos que a humanidade infligiu a si mesmo e à sua comunidade, como cidadão do planeta Terra. E este processo de cura já acontece há milhares de anos. Para o Criador, isto não é nem um segundo. The Creator repairs it so that it doesn't happen again. And if it happens, it heals itself, so it doesn't become an infection that continuously stays on, but is corrected from the cause of it. He corrected the soul of the man,
that the man works within the essence of creation. O Criador a repara, para que não aconteça novamente, e se acontecer, se cura para que não se torne uma infecção que permanece continuamente, mas que é corrigida por causa dela. Ele corrige a alma do homem para que o homem trabalhe dentro da essência da criação. Then we are on the questions from Rosanna, which is answered by the Universal Council. And the first question is, with the use of thoughts directed with the intention to heal, can we really heal? Are we a Magrav? Então agora vamos para as perguntas da Rosana, né? Então a primeira pergunta é: com o uso de pensamentos dirigidos com a intenção de curar, podemos realmente curar? Somos Magrav? So the first answer, in my understanding, healing is like making a wish. The wish comes from the soul of physicality, and the wish is transferred to the soul of the man. The soul of the man has a connection with the soul of the man, of the person who needs to heal, and the wish of healing is transferred to the other, which in turn transferred to his soul of physicality, who is in need of healing. Então, no meu entender, curar é como fazendo desejo. O desejo vem da alma da fisicalidade, e o desejo assim é transferido para a alma do homem. A alma do homem tem uma conexão com a alma do homem da pessoa que precisa da cura. E o desejo de cura é transferido para a outra, que por sua vez o transfere para a sua alma da fisicalidade, que precisa daquela cura. You have the same structure in your body as the one who needs healing. If it, as an example, has a need in the liver, your body also has a liver, and your liver has what the other one needs. You can feel the energy flowing in your healthy liver and send this energy from the soul of your liver as a wish of healing the liver to the one in need, because your soul of the man has a connection line. Você tem a mesma estrutura em seu corpo que aquele que precisa da cura. Se essa pessoa, por exemplo, como exemplo, tem uma necessidade no fígado, seu corpo também tem um fígado, e seu fígado tem o que o outro precisa. Você pode sentir a energia fluindo em seu fígado saudável e enviar essa energia da alma, seu fígado, como um desejo de cura do fígado para aquele que precisa. Porque sua alma do homem tem uma linha de conexão. The person don't need to sit in front of you. The fields of the soul of the man are reaching far out in the universe. As the soul of the man is connected with the soul of the man of any entity you have met and interacted with, it's like magnets on a table. They interact, and once this line of connection is established, it's there forever. Então a pessoa não precisa se sentar diante de você. Os campos da alma do homem estão chegando bem de espaços muito distantes do universo. A alma do homem está conectada com a alma do homem de qualquer entidade que você tenha encontrado e com a qual tenha interagido. É como ímãs sobre uma mesa. Eles interagem, uma vez estabelecida essa linha de conexão, ela está lá para sempre. A soul is a plasma with very strong fields, principal fields, and all plasmas have gravitational and magnetical field force called magravs. The soul is strong in magnetical and strong in gravitational, and it's a giver like a star. The fields of the soul of the man are reaching far out in the spans of the universe. Uma alma é um plasma com campos muito fortes, campos principais, e todos os plasmas têm um campo de força gravitacional e magnético, que é chamado de magrav.
A alma é forte em magnético e forte em gravitacional, e é uma doadora, como uma estrela. Os campos da alma do homem estão chegando de muito longe dos espaços, todos os espaços do universo. Then we have another answer. You cannot use any condition unless you are present in it. Yes, we are all plasma beings in the magnetical and gravitational field, tangible, visible, non-tangible, non-visible, according to the field strength. Plasma always works according to the ethos of the universal creator. So the wish, desire, or intention is also an energy pack, Magrav, with a soul in it, interacting with every cell, which has a soul itself in connections of peace, to give space or a curve for the wish to enter and manifest. Então, uma outra resposta para essa pergunta é: você não pode usar nenhuma condição, a menos que esteja presente nela. Sim, somos todos seres de plasma, em um campo magnético e gravitacional, tangível, visível, não tangível, não visível, de acordo com o campo de força. O plasma sempre funciona de acordo com o ethos do Criador Universal. Portanto, o desejo ou intenção é também um pacote de energia, Magrav, com uma alma dentro, interagindo com cada célula, que tem uma alma em condição de paz, para dar espaço ou uma curva para o desejo entrar e se manifestar. But wish always works in plasma conditions, and it always structures itself accordingly, as self-service with the enhancement of others. And the self can be the whole of the body and the collective of the soul of the cells needed to be healed, or we say transmutes those energies which are not needed anymore. A wish of this matter we are tangible may also work, but it will work in the timeline of decay, and maybe it will take many decades, generations, sometimes many lifetimes, and also has its feedback. In the dynamic fields, the wishes always works as a collective energy of all souls in union, and it goes on forever. Bom, mas o desejo sempre funciona em condições de plasma e se estrutura sempre de acordo, pois o autosservir, quando a gente serve a nós mesmos, pelo aprimoramento, através do aprimoramento de outras pessoas e de nós mesmos, pode ser o corpo inteiro e o coletivo da alma das células necessárias para ser curado, ou dizemos, transmuta aquelas energias que não são mais necessárias. Um desejo deste tipo, que somos tangíveis, também pode funcionar, mas funcionará na linha do tempo, do decaimento, e talvez leve muitas décadas, às vezes até gerações, e também tenha, assim, o seu feedback. Nos campos dinâmicos, os desejos sempre funcionam como uma energia coletiva de todas as almas em união e continuam para sempre. Then we are on the second question, and it goes like this. Please tell us a little about the creation of the planet Earth and the souls coming to live on the planet. It's from Monica. Então temos uma segunda pergunta que é: conte-nos um pouco sobre a criação do planeta Terra e as almas que virão a viver aqui no planeta. A pergunta é da Mônica. And the first answer, planet Earth was created, or every creation is created by the Creator to see the beauty and totality in manifestations. As a mother gives birth to a baby in her wish to see all the love and light she always wanted to. The souls came to live a life on earth
or initiated in the inertia of the field strength of the conditions accordingly, also to experience the matter state, to understand the beauty of the Creator. As we are all created in the image of the Creator, then something becomes something else, then something becomes everything, and everything becomes again something. So creation is always there, now as energy is always in motion. Então, a primeira resposta para essa pergunta é: o planeta Terra foi criado, ou toda a criação é criada pelo Criador para ver a beleza e a totalidade nas manifestações. Como uma mãe dá a luz a um bebê em seu desejo de ver todo o amor e toda a luz que sempre quis. As almas vieram para viver uma vida na Terra, ou iniciadas na inércia do campo de força das condições, de acordo também para experimentar o estado da matéria, para entender assim a beleza do Criador, como todos nós somos criados à imagem do Criador. Então algo se torna algo mais, o algo mais se torna tudo, e o tudo se torna novamente algo. Portanto, a criação está sempre lá, agora que a energia está sempre em movimento. And then there is another answer. To tell the story about the creation of the earth, we have to start with the sun. The sun radiates its fields and lights out to the border of its solar system, where it, in a way, condenses like fog on a window. It creates particles, rays, and plasmas of different kinds in the outer layers of the solar system. Then these particles, plasmas, and molecules of gases starts to slowly travel back to its mother, the sun. Então, uma outra resposta para essa pergunta é: para contar a história sobre a criação da Terra, temos que começar com o Sol. O Sol irradia seus campos e se ilumina até a borda de seu sistema solar, onde de certa forma ele se condensa como neblina em uma janela. Ele cria partículas, raios e plasmas diferentes, de diferentes tipos, nas camadas externas do sistema solar. Então essas partículas, plasmas e moléculas de gases começam a viajar lentamente de volta para sua mãe, o Sol. The materials as particles, plasmas, gases, and so on are attracted together and start to gather together in gigantic gaseous planets. And when they travel closer to the sun, they become more compact and attract more matter. And in a window of opportunity where planet Earth is now, conditions for life are present. Earth also has an angle which is fortunate for life and gives us the diversity of species. One day we will pass this window of opportunity, and eventually the Earth will be absorbed by the sun, and the fields of it will be radiated out as light from the sun, and then the whole process of creation will start over again. You can read more about this in book number 2 of Mr. Keshe, called The Structure of the Light. Então, os materiais, como partículas, plasmas, gases, etc., eles são atraídos e começam a se reunir em gigantescos planetas gasosos. Começa a se criar e se reunir para poder formar gigantescos planetas gasosos. E quando viajam mais perto do Sol, se tornam mais compactos e atraem mais matéria. Em uma janela de oportunidade que se cria, onde o planeta Terra está nesse momento agora, as condições para a vida estão presentes. A Terra também tem um ângulo, que é afortunado,
que é afortunado para a vida e nos dá a diversidade de espécies. Um dia passaremos esta janela de oportunidade que estamos agora, e eventualmente a Terra será absorvida pelo Sol, e os campos dela serão irradiados como luz do Sol, e todo o processo de criação irá recomeçar. Você pode ler mais sobre isso no livro número 2 do Sr. Cash, chamado A Estrutura da Luz. A wise knowledge seeker told me that since the sun is a giver, it is alkaline, and the further from the sun you go, the more acidic it gets. The acidic condition is taking, and the condition creates matter. The Earth is in a neutral condition since it's between the sun and the border of the solar system. This is the condition for life. Look at our water. It is neutral, pH 7, pH 7. And the closer we get to the sun, the more alkaline we and our planet become. Então, o sábio buscador de conhecimento me disse que, como o Sol é um doador, ele é alcalino. Quanto mais distante do Sol você vai, mais ácido ele é. A condição ácida está tornando esta condição a criar matéria. A Terra está em uma condição neutra, pois está entre o Sol e a fronteira do Sistema Solar. Esta é a condição para a vida. Olha a nossa água, ela é neutra, de pH 7. E quanto mais nos aproximamos do Sol, mais alcalinos nos tornamos. E nosso planeta se torna também. Earth is a nursery of souls. The soul of the man is created out of the amino acids, which is created in the interactions of the sun and the earth. So my assumption is that many souls on planet Earth are created here. But Mr. Kesh has also told us that as many as 30% is not from here, but are souls from other places in the universe, which wants to experience life on Earth, or are here to assist us in our transition to become members of the universal community. He says also that many spaceships are here to overlook and celebrate the transition. So we are all up for a big party. Então a Terra, ela é um berçário de almas. A alma do homem é criada a partir dos aminoácidos que são criados na interação do Sol e da Terra. Portanto, minha suposição é que muitas almas no planeta Terra são criadas aqui. Mas o Sr. Cash também nos disse que até 30% não são daqui, mas são almas de outros lugares do universo que querem experimentar a vida na Terra, ou estão aqui para nos ajudar na transição, para nos tornarmos membros da comunidade universal. Ele diz também que muitas naves espaciais estão aqui para observar e celebrar a transição. Portanto, estamos todos prontos para uma grande festa. So then we are on the third question. How should we use the amino acid that we harvest? Can we reserve them for later use? And it's from Selma Parrish. Então temos uma terceira pergunta que é: como devemos usar os aminoácidos que colhemos? Podemos reservá-los para uso posterior? A pergunta é da Selma Parrish. And the first answer, when you collect and add the amino acid to your plasma water, you connect the plasma water to the protein in your body. The plasma needs this connection to work as desired. I believe the amino acid collected are pure oils, so it might be stored as an oil. This is my assumption. Então a primeira resposta é: quando você coleta e adiciona o aminoácido à sua água de plasma,
você conecta a água de plasma à proteína de seu corpo. O plasma precisa desta conexão para funcionar como desejado. Acredito que os aminoácidos coletados são óleos puros, portanto podem ser armazenados como óleo. Esta é a minha suposição. And then there is another answer. First of all, keep the amino acids always in some of the quantity of the salt water produced during the process of GAN's preparation. Then it will interact as a whole entity wherever the energy is needed. As these amino acids created in this process are very high level of building blocks in the dimension of plasma, it works as a star system and each particle has the whole property of all the household, but in the ethos of the universal. Então temos uma outra resposta a essa pergunta que em primeiro lugar, manter os aminoácidos sempre em alguma quantidade da água salgada produzida durante o processo de preparação de GANs. É importante. Em seguida, vai interagir como uma entidade inteira, uma entidade total, onde a energia for necessária. Como estes aminoácidos criados neste processo são blocos de construção de alto nível, de nível bem elevado, nas dimensões do plasma, ele funciona como um sistema estelar e cada partícula tem a prioridade total de toda aquela casa que está construída por esses blocos, né? Mas tudo isso através do ethos universal. I, as a housewife, uses the amino acids with a little amount of salt water to drink in combination with a few little drops of lemon juice to rejuvenate and re-energize my mind, body, and soul. In the testimonials in the Keshe Foundation Spaceship Institute YouTube channel, using these amino acids, the space we wanted from eons to breathe the oxygen, staying alive, depleting the energies that created mayhem. Thus, in peace, understood the knowledge eternal in a way, the way of the soul of the man interact with the soul of physicality, and then both receive the love of the Creator. Everlasting, these amino acids of the GANs always create the curve of life and love. Then we start to understand the true nature we are and can create always. As energy, you are in charge. Então, eu, como dono de casa, uso os aminoácidos com um pouco de água salgada para beber em combinação com algumas gotas de suco de limão, para rejuvenescimento e reenergizar minha mente, meu corpo e minha alma. Você pode ver isso nos depoimentos da Fundação Keshe no canal do YouTube. Usando esses aminoácidos, o espaço que queríamos há muito tempo atrás, há eras, para respirar o oxigênio, mantendo-se vivo, esgotando as energias que criavam o caos, assim em paz entendemos o conhecimento eterno de uma forma, a forma da alma do homem, interagindo com a alma da fisicalidade, e então ambos assim recebem o amor do Criador, que é eterno. Estes aminoácidos dos GANs sempre criam a curva da vida e do amor. Então começamos a entender a verdadeira natureza que somos e podemos criar sempre. Como energia, você está no comando. And then we are on the fourth and last question. Is it necessary to purify the soul before the journey into deeper space? And it's from Paulo Guimarães. Então temos uma quarta pergunta a pergunta é necessário purificar a alma antes de viajarmos ao espaço profundo? A pergunta é a do Paulo Guimarães. The first answer,
The soul is always truthful, as it always interacts according to the ethos of the universal creator in the field strength of the dynamic plasma. And the word pure has been manipulated in many ways in this material world. If the word is pure, asked, all souls in existence are always pure. Primeira resposta a essa pergunta é: a alma é sempre verdadeira, pois sempre interage de acordo com o ethos do Criador universal, no campo de força do plasma dinâmico. E a palavra pura tem sido manipulada de várias maneiras nesse mundo material hoje. Se a palavra é realmente pura, todas as almas que existem são sempre puras também. And then there is another answer. The soul of physicality needs to be humble, and we need to live our life by thinking good, acting good, and being good, serving others, and being humble. By living a correct conduct, you add or strengthen the fields of your soul of the man. And when you lie and cheat, you have to pay those you steal from and cheat from on the soul level. The one day the soul of the man will break through the barrier of the soul of physicality, and we can travel with our soul of the man, with the soul of physicality within. Então, uma outra resposta a essa pergunta é: a alma da fisicalidade precisa ser humilde. E nós precisamos viver nossa vida pensando bem, agindo bem e sendo o bem, servindo aos outros e sendo humildes. Vivendo uma conduta correta, você acrescenta ou fortalece os campos de sua alma do homem. E quando você mente e engana, você tem que pagar aqueles a quem você roubou e trapaceou. Você vai pagar a nível da alma isso. Então um dia a alma do homem romperá a barreira da alma da fisicalidade e poderemos assim viajar com a nossa alma do homem, com a alma da fisicalidade dentro dela. The stronger field strength you have, the closer you will get to the Creator. If you die before you learn to travel with your soul of the man, first the energy from the soul of physicality is transferred to the soul of the man, and then the soul of the man is set free. Your soul of the man will position itself according to the strength of your soul. The stronger the fields, the more you see, the more you will be able to explore. Então, quanto mais forte for o seu campo de força, mais próximo estará do Criador. Se você morrer antes de aprender a viajar com a sua alma do homem, primeiro a energia da alma da fisicalidade é transferida para a sua alma do homem, e depois a alma do homem é liberada. Sua alma do homem se posicionará de acordo com a força de sua alma. Quanto mais fortes os campos, mais você vê, mais será capaz de explorar. All souls are on their way back to the Creator, like the earth is traveling back to the sun. Mr. Kesh says in Knowledge Seekers 372 that after 21st of March 2021, there is a direct field sent to the earth from the Creator. Isn't these fields the Mitras we talked about not long ago? The essence of the Creator? If you are able to find a match in your soul of the man, you can enter the realm of the Creator in an instant. You will have access to it all, see all, feel the love of the Creator. Mr. Kesh says it's like getting a brand new clothes and not wearing the millions of times used clothes. And you will shine from pure love and know everything. Então todas as almas estão de volta ao Criador.
como a Terra está viajando de volta ao Sol. O Sr. Cash diz no workshop número 372 que após o dia 21 de março de 2021, há campos enviados diretamente para a Terra pelo Criador. Não são esses campos as mitras de que falamos não há muito tempo, a essência do Criador? Se você for capaz de encontrar uma correspondência ou algo que combine em sua alma do homem com esses campos, você pode entrar no reino do Criador em um instante. Você terá acesso a tudo isso, verá tudo, sentirá o amor do Criador. O Sr. Cash diz que é como conseguir roupas novas e não usar as roupas usadas milhões de vezes. E você vai brilhar de puro amor e vai saber tudo. So how do you find this match to these direct fields from the Creator? By being humble, because the Creator is humble and the giver, and giving is loving. So by falling in love with everything in Creator's creation, you will connect with his fields. And by changing the ways of living to one of being a humble lover and giver, you might be the one who matches the fields of the Creator. This is my understanding. Então, como é que você encontra a correspondência para esses campos diretos do Criador? Sendo humilde, porque o Criador é humilde e é um doador. E dar é amar. Então, apaixonando-se por tudo na criação do Criador, você se conectará com seus campos. E ao mudar os modos de viver para um modo de viver sendo humilde, amante e doador, você poderá sim ser aquele que se combina aos campos do Criador. Esse é o meu entendimento. So that was the answers from the Universal Council today. I thank everyone who contributed. Thank you. Então, essas foram as respostas do Conselho Universal de hoje e agradeço a todos que contribuíram. Muito obrigado. Ai, eu doida aqui perguntar alguma coisa. Ai, vai, conta as novidades aí, por favor. Ah, você não quer Sempre perguntar? tem. Não, achei que você ia perguntar alguma coisa. Você não quer? Não, eu vou. Faz você então a pergunta e depois responde que o tempo, né, já está urgindo. Ah, sim. Qual é a pergunta que você tem? Não, eu não. Tem um rapaz aí fazendo uma pergunta. Ah, sim. Essa daqui acho que não dá pra gente fazer. Primeiro por causa do canal de vocês e segundo também porque então não tem vamos como a gente mandar responder ele ir por lá ele. para o grupo do Telegram, Isso, certo? Se ele puder ir pro grupo, cadê? Qual o nome dele? É o Tarcísio, dela Justina. Ah, eu achei. Então, Tarcísio, se você não está no grupo ainda, vai pro grupo do Telegram, que é o Cast Brasil Corona Team. Acabou que eu falei o nome aqui, espero que não dê problema para vocês. Mas é o grupo do Telegram, que é o único grupo oficial da Fundação Cast, então a gente recomenda você estar indo para lá para poder estar falando mais sobre esses assuntos. Né? Inclusive, essa parte interessante, tem um workshop do Sr. Cast que ele fala sobre isso. Né? O pessoal vai poder compartilhar com você para você estudar e entender melhor isso. So just saying here, we had a question here for you, Marie, but I don't think it's a good question to put here because this can bring problems to the TV Galactica channel, and also there's a question that it's better for him to put maybe in the Telegram group. That's why we announce here, because he's asking about, we cannot say here the question because we can create problems. So I asked him to put in the group on Telegram that maybe a knowledge seeker can give support to him somehow. Tem uma pergunta para Marie aqui, rápida talvez. O que é que fazia assim? Da Dani Mello? Isso. É a explicação que foi dada agora, né? Que emenda, né? Então, vou ler em português primeiro, né? A Dani Mello, ela tem uma pergunta aqui que é isso que a Marie falou, tem a ver com ultrapassar a morte. So, we have a question here in the comments, Marie. It's connecting with your answer now. She's asking, Dani Mello,
this is what Marie spoke, has to do with something about like go beyond death. Can you repeat that? I didn't understand. Okay. The question is, this what Marie spoke about has to do with going beyond the process of death. I think it's a better translation. There is kind of two ways, and we are if you die, you become a soul, or you're free. Your soul of the man is set free when you die. But what we are learning in Keshe Foundation is to travel with our soul, because it gives us more freedom, and we can manifest ourselves in physicality in another way. O primeiro ponto é que a Marie está falando, explicando, é quando você morre, na verdade, sua alma fica livre, mas de uma forma muito brusca, de certa forma, né? Como o Sr. Keshe explica nos ensinamentos. O que a gente está tentando ensinar é você começar a aprender a viajar com a sua alma do homem e você se manifestar onde você quiser de acordo com o campo de força daquela alma. Então é por isso que de certa forma é isso que está tentando ser passado nesse momento. É um adendo, estando no estado físico, certo, Rafael? So Rosana is adding something. I think it's also a question that she's asking. It's in this way that she's explaining is being in the physical state and still be able to travel through space. Is that correct? Yes. It's being in our physical life and be able to enter this soul dimension while we still live on earth. You don't have to die to do it. Então é assim, o que a Rosana estava dando como adendo, né? É você ser capaz de você viajar pela expansão do universo, estando com a fisicalidade aqui, e você não precisar morrer para fazer isso. Esse é o ponto que a gente está tentando passar e ensinar. Então tem Você quer que eu fale alguma novidade? Rápido, já estão de olho na gente. Temos 3 minutos. 2 minutos agora, quase. Por favor. Senão vão derrubar. Rosana is asking quickly because we have just 2 minutes to give some news about the things here. I have one news. It's about the Keshe Foundation Brasil here. So I'll share in Portuguese first. Então, para a gente falar rápido aqui, né? A notícia que a gente tem, na verdade, o Sr. Keshe falou isso no último ensinamento de língua portuguesa, para quem esteve presente. Quem não ouviu, eu recomendo fortemente ouvir, porque ele explicou muito sobre a caneta para dor, né? Muita coisa foi respondida pelo Sr. Keshe. E nesse ensinamento de sexta-feira foi um ensinamento muito forte, que ele foi muito além em várias explicações também, que eu recomendo todos ouvirem, esse último ensinamento de língua portuguesa. E nesse ensinamento ele anunciou também que o nosso foco é realmente fazer uma fábrica aqui no Brasil, né? Isso colocou bem claro o Sr. Keshe aqui para os brasileiros todos, para o Brasil ser um ponto central para a América do Sul, né? Então a gente está realmente muito focado nos próximos dias. Quando acabar essa questão com a situação que a gente está vivendo hoje, a ideia do Sr. Keshe é realmente ele vir para cá, para o Brasil, novamente, como já estava planejado antes, né? Lindo. Então mas isso a gente está aguardando para poder estar melhor a situação. Mas de fato abrir uma fábrica aqui, então isso é para deixar todos atentos, né? Porque quando a gente abrir uma fábrica aqui, quem vai trabalhar lá são os buscadores de conhecimento, que é o que o Sr. Keshe sempre fala. Para você abraçar isso, tem que estar entendendo na totalidade, tem que estar acompanhando como buscador de conhecimento esse processo. Então, até as próprias pessoas que trabalham sempre nas fábricas da Fundação são pessoas que já estão ali tentando viver de acordo com esse ethos, vivendo de acordo com esse ethos, tentando entender mais a fundo o que essa tecnologia significa, né? E porque a gente está falando com interação de campos. Então, na produção isso é muito importante. Então, isso eu mando uma notícia para todos os buscadores de conhecimento, que a gente está em conversações, inclusive com uma prefeitura específica, que em breve, então espero que a gente possa ter novidades em breve sobre isso, mas nos próximos meses só a gente está atento, que a gente pode precisar de buscadores de conhecimento estarem indo para esse local para poder estar trabalhando, para poder estar fabricando ganhos em grande escala para o Brasil todo. So I'll make a summary because we have 10 seconds now. So I'll just give you a news that in the Friday teachings, the
Mr. Cash was in the Friday Teach with us, so I really recommend everybody to listen to that. It was a very important teach that Mr. Cash gave to us, and also Mr. Cash announced that the target of Cash Foundation is to make this factory here in Brazil, to be a central point in South America. So I was just bringing this to all the knowledge seekers to be aware, because we will need people, knowledge seekers, to work in this factory, because that's so important, as Mr. Cash always said, knowledge seekers to work with us, because you need to understand this ethos and the process of working with Cash Foundation. So hopefully we'll have this. We're in conversation with some part of some officials here, some authorities, and for us to be aware that we will need all the knowledge seekers to work and to spread Games Water to the whole country. And that's just the news that I have, that Mr. Cash gave to us in Friday Teachers. Great news. Okay. Ai, a Mari já sabe, né? So I don't think we have Ótimo. time for your final words. Ok. Ai, Acho que a gente não tem tempo para as palavras finais da Mari, tem? Não tem. ai, Mari, pequenininho, vai, manda ver que eu tô dando quase um ok aqui para ela, eu tô segurando. Tá. So maybe like 2 final words, Mari, please. Thank you. No, thank you. No, I'm joking. You can go very small, but you can speak a little bit. You want me to speak? Yeah, just some final words if you wish. Yeah, well, I recommend for everyone to join us in our work for world peace. So that is the main goal of the Cash Foundation and the Universal Council, to use this technology in exchange for peace. So we can have world peace and then we can travel in space. Então, Mari está só dando esse adendo aqui, né? A importância desse Tratado de Paz Mundial, a gente trabalhar pela paz mundial com as tecnologias. Esse é o foco do Conselho Universal hoje. E assim a gente começar a desenvolver isso, espalhar essa mensagem, que aí sim vamos poder realmente, de fato, viajar pelo espaço. Ai, que bom que deu para vocês falarem. Thank you, Mari. Obrigado. Obrigada. Eu não sei se vou derrubar a gente, mas eu vou já desejando uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. Obrigada, Rafael. Obrigada, Mari.